quanto mais a gente sabe, melhores são as nossas escolhas, não é? Mas muitas vezes eu sei que a gente fica perdido, porque por mais que a gente saiba, toda hora tem fatos novos e que deixam a gente até confuso. Eu tô falando em relação ao nosso país, que tem passado por momentos tão difíceis, tão delicados na política, tão horríveis, vamos dizer a verdade, tenebrosos, né? Todo mundo bem estarrecido. Bom, as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, as notícias, os escândalos, gente. Escândalos envolvendo todos os políticos, até o presidente, grandes líderes, agravam ainda mais essa situação. E a gente fica perguntando, e agora? E qual que é o meu papel? E onde é que eu me encaixo em tudo isso? E o que que eu penso? O que que eu espero? O que que eu posso esperar de 2018? Hoje eu estava lendo uma crônica dizendo que parece que vai chegar 2019, mas 2018 a gente não consegue nem pensar que ano que vai ser esse, né? 2017 está bem turbulento. Mas a gente está aqui para tentar entender, aprender para viver. A gente também não pode ficar parado diante desse quadro. Então, para conversar com a gente, responder essas e outras dúvidas, é que eu recebo o Rodrigo Prando, que é sociólogo e cientista político. Ele é professor de Política e Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atendeu ao nosso chamado com muita gentileza. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Eu tô aqui sedenta para aprender contigo, porque eu Vamos confesso conversar. que política, assim como para muita gente, ainda é algo que a gente está aprendendo e começando a querer se envolver. Perfeito. Durante muito tempo o Brasil ficou meio que dormindo, né? Sim. Como a gente usa o termo em relação à política. Olha, talvez aqui vida melhor, né? O que é a política para uma vida melhor? Quer dizer, e há pouco você falava e me lembrou algo de quando eu era um adolescente. Uma vez uma amiga, Tânia, foi fazer um jantar e ela colocou para que eu jantasse vários pratos, muitos talheres, inúmeras taças. Eu era um menino pobre do interior do estado. E eu falei, mas por que isso? Ela falou assim, porque nós só desejamos o que nós conhecemos. Então eu espero que você coma bem, com os talheres corretos, com as taças corretas, para que você deseje crescer profissionalmente e pessoalmente. E eu lembro sempre muito disso. Então, o que é uma vida melhor? Você já imaginou se o brasileiro soubesse o quanto é bom, um morador, por exemplo, da cidade de São Paulo, soubesse o quanto é bom ao final do dia sentar, tomar uma taça de vinho no centro da cidade, olhando um monumento histórico e poder voltar para casa a pé, sem medo de ser morto ou assaltado? Conversava há pouco aqui nos bastidores com os colegas também que vão participar dos programas, o quanto nos falta, o quanto nós somos reféns de uma situação e o quanto nós não entendemos que a política é responsável, sim, diretamente pela condução da vida do cidadão. Só que o cidadão tem que entender que é um dever dele conhecer mais e melhor para poder votar também bem. Perfeito. Nossa, que colocação boa. E é isso mesmo, a gente precisa conhecer para querer e aí, querendo, a gente faz boas escolhas, a gente vota melhor. A nossa equipe foi para as ruas e a gente quis sentir a temperatura desse brasileiro tão sofrido, tão machucado e tão assustado, né? Porque a gente fica assustado, enojado, mas assustado. Então vamos acompanhar o que eles falaram. Eu quero saber a sua opinião sobre a situação atual da política brasileira. Ai, tá um caos, né? Deplorável, né? Deplorável a situação, a cada dia que passa tá ficando mais difícil, né? O problema maior da política brasileira eu acho que são as leis, né? Ninguém tem medo de roubar, ninguém tem medo de passar por cima, porque tem as brechas. O dia que nós mudarmos as regras do jogo e criar um medo caso você faça uma palhaçada, aí eu acho que eles vão pensar duas vezes. Eu também acho que isso vem muito da nossa sociedade, porque muita gente falta educação. E quando falta educação tem problemas, isso aparece na imagem dos nossos políticos que representam a nossa sociedade. O que você acha que tem que melhorar? Ai, olha, pelo amor de Deus, a corrupção, né? Pelo amor de Deus, isso daí tem que acabar. Chegou, passou da hora já do povo brasileiro, principalmente dos que estão lá na direção, terem um pouquinho mais de transparência, né? Tudo, começando pela saúde, educação, a visão das pessoas, a visão do brasileiro em si tem que ser menos individualista. A gente tem criatividade, a gente tem inteligência e hoje está surgindo uma coisa que eu acho que é importante, que é essa consciência política. Estamos sabendo cobrar um pouco mais e os políticos já estão começando a ficar um pouquinho com medo.
entendeu? Então só isso que vai melhorar. E eu acredito sim, não pode deixar de acreditar. Enquanto a gente continuar vendo a situação política como um problema só porque eu tenho um problema, não vai ser resolvido. Muito bom. A gente nota que o estarrecimento é geral, né? Então, são jovens, são adultos, os mais maduros, todos eles estão bem assustados com esse panorama. Mas eu ouvi ali um senhor falando, tem que ter lei mais rígida, a gente precisa... Isso vai funcionar? Você imaginava, me permite chamar de você, Claro. por favor, você imaginava há 10 anos que nós teríamos um presidente, um dono de uma empreiteira preso? Você imaginava que nós teríamos presidentes investigados, que nós teríamos senadores presos, que nós teríamos políticos presos? Era difícil, né? A situação ela é muito ruim, até porque nós chegamos, talvez, num nível de degradação da nossa vida pública, da nossa vida política, como jamais vimos. Mas o que se tira de bom disso? Há algo bom a se tirar? Penso que sim. As pessoas estão acompanhando. Sobretudo hoje, as redes sociais permitem uma aproximação muito mais horizontal do cidadão com o político, com as lideranças, permitindo cobrar. Cada fala de cada cidadão aqui pode ser uma aula de sociologia ou de política, não é? Uma das meninas falou assim, mas isso também vem da sociedade, porque muitas vezes há uma crença quase que mítica de que atrás do Palácio de Planalto deve haver uma horta em que os políticos são colhidos ali e depois são colocados no Palácio do Planalto. Eles foram eleitos. Muitos questionam e retomam as ideias de quando da votação do impeachment da presidente Dilma e assistiram, eu voto pela pai, pela mãe, pelo cachorro, pela tia, falaram, olha a qualidade do nosso Congresso, da Câmara dos Deputados. Foram todos eleitos. Mas não só eleitos, foram gerados e educados por uma sociedade que precisa fazer diferença. Nessa sociedade. E aí também tem uma fala de um transeunte ali que dizia o seguinte, olha, nós temos criatividade, temos. E aí tem um autor que é o Roberto da Mata, que fala sobre o jeitinho brasileiro, ele diz assim, olha, a criatividade do brasileiro é o lado positivo do jeitinho. O lado negativo do jeitinho é quando a gente burla as regras para se dar bem. Quando é aí uma outra também diz o seguinte, a gente precisa parar de olhar só individualmente e pensar no coletivo. A palavra democracia, demo, povo, kratos, poder. O poder do povo pelo povo e para o povo. E a república é res pública, ou seja, cuidar daquilo que é público, daquilo que é de todos os cidadãos. Agora, professor, Pois isso não. é do ser humano ou isso é do brasileiro? Porque a gente vê países em que não tem esse grande índice de corrupção, né? O Brasil, ele está destoando pelo que a gente está vendo, pelo que está sendo desvelado agora. Corrupção, falava inclusive hoje em sala de aula, explicando o conceito da prova lá para os meus alunos, havia na Grécia, havia em Roma, nas monarquias, na Idade Média. O que diferencia? Como as pessoas encaram as pequenas e as grandes corrupções. Muitas vezes para apontar o dedo de que o político é corrupto, mas eu posso burlar quando eu furo a fila, quando eu sonego o imposto de renda comprando, por acaso, nota fiscal do dentista. Então, a minha pequena corrupção é aceitável, mas a do político não é. Então, nós temos que ver o seguinte, o Brasil é mais ou menos corrupto, nós sabemos que a sociedade brasileira, ela tem uma cultura política, uma cultura, no geral, muito permissiva nos pequenos delitos. E é óbvio que no contexto mais global, isso acaba contribuindo para que as pessoas não se sintam atingidas pela lei. A lei existe, ela é que muitas vezes não é cumprida. Agora, pode ser que as pessoas estejam pensando, será que burlar a lei e a regra vale a pena? Não pode valer. Só que não pode valer apenas porque vem 10 anos de prisão. Os especialistas dizem o seguinte, mais do que a quantidade de tempo preso, é o tempo que se leva para julgar e apontar o erro e punir. E no Brasil, muitas vezes, a justiça ela é morosa, ela acaba pegando
aquele que acaba tendo furto famélico por causa de um frango e deixando o dono da empreiteira livre. Agora a gente sabe que não. Então isso tem que ter. Quando a gente olha uma delação, eu não sei se você acompanhou, se você não... Mas um dia um delator falava assim para alguém do Ministério Público. O encontro era sempre no mínimo 1 milhão. Aí ele falou, 1 milhão? Ele falou, 1 milhão. E aí ele falou, mas como que será levado? Ele falou, numa mochila. E cabe? Doutor, ele disse, dependendo da quantidade de notas, cabem de 2 a 3 milhões numa mochila. Imediatamente eu virei e olhei para minha mochila na sala de casa, que tinha provas e livros dos meus alunos. E eu, e talvez você, nunca imaginasse que 1 milhão em notas de 100 tem o peso de 2,5 kg. Então, sem dúvida nenhuma, que 7,5 kg cabem numa mochila. Isso tem que ter um efeito pedagógico de que eu tenho que seguir a lei. Eu não posso burlar. Um político é servidor do público, não se servir do público. Mas isso tem que ser o quê? O voto e o acompanhamento. Agora, a gente está assistindo a tudo isso, como eu te disse, a nossa sensação é de que o brasileiro está acordado, mas entre estar acordado e estar agindo tem uma distância. Muito grande. O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode agir? Eu sei que a maioria das respostas fala assim, votando bem, mas isso também é distante. Sim. Em termos práticos, conhecer o país que você vive, ler jornal, ler o outro jornal, não acreditar que o que estão nas redes sociais de informações são verdadeiras, desconfiar. Hoje, para votar bem, você entra no site, você coloca o nome de um político, você tem instituições sérias que mostram se ele é ficha limpa ou ficha suja, qual é o patrimônio dele. Hoje você consegue, por gráfico, acompanhar a evolução patrimonial de um deputado. É que a gente fica numa situação também tão delicada, né? Porque eu me lembro, na última grande eleição, que as pessoas fizeram bastante disso, de pesquisar. E era tanta laranja podre naquele cesto que olhava e falava assim, bom, não dá para votar em ninguém. E se votar nesse daqui, ele não vai entrar mesmo, porque os outros já têm a grande maioria? Também tem isso. Não, também porque o sistema político não ajuda pedagogicamente o cidadão e o eleitor a votar bem, a entender. Agora, por outro lado, o sistema político e votar é um processo. A democracia é um exercício cotidiano de respeito às leis, de igualdade perante a lei. Então, votar é importantíssimo. Se preparar para votar é importantíssimo. No entanto, há que se exercer o voto de maneira muito consciente e depois cobrar, acompanhar, porque o que faz parte da democracia é o voto como momento que coroa a escolha, porque veja, a soberania está na Constituição, ela é do povo, o povo delega. Então, quando eu aponto o dedo para Brasília dizendo, olha o que está sendo a péssima qualidade, no fundo eu não deveria estar pensando qual é a qualidade da minha escolha, do meu acompanhamento, o quanto eu estou preocupado. Porque todo mundo chega cansado em casa, quer tirar o sapato, quer colocar o pé no sofá, na poltrona, sei lá, tomar sua cerveja, tomar o seu cafezinho, o seu suco de uva, o que seja, que é direito do cidadão, mas e aí? Eu já fiz o que eu deveria fazer também para contribuir para que minha sociedade seja melhor. Eu sou um bom pai, eu trato minha filha e meu filho da maneira igual, equânime. Eu sou um bom professor, eu sou uma boa apresentadora, eu trato bem o porteiro. Então, no fundo, são pequenas questões que mostram que ainda o sentimento de igualdade e de democracia não está enraizado na prática do brasileiro. Nós tivemos 400 anos de escravidão. Imagina que de 1500 a quase 1888, a gente tratava uma categoria de seres humanos como inferiores. Isso, infelizmente, ainda está presente na nossa cultura e na nossa cultura política. A gente tem que começar essa mudança a partir de nós mesmos. E isso é lento. Muito. E aí o povo fica sem esperança, porque a gente não quer mais o lento, né? A gente, 2017 já está na metade. Sim. É de se assustar, mas já está na metade. Acabando. E daqui a pouco já é 2018. O que esperar desse final de 2017, desse ano de 2018? Parece até que as eleições de 14 nunca terminaram ao certo. No fundo, a gente teve 1 ano e 8 meses com a ex-presidente Dilma. Depois agora periga da gente ter apenas 1 ano do governo Temer, então parece que aquela chapa não tinha jeito de terminar os 4 anos. Mas há sim esperança, porque veja só, com todos esses problemas, as instituições estão funcionando. Para o bem e para o mal, elas estão funcionando. Então assim, nós temos que ter uma atenção especial para pensar quais são os líderes que vão exercer a política de maneira vocacionada, pensando num projeto para o país. Nós não podemos esperar que haja um salvador da pátria. Eu sempre digo que quem coloca o juiz Sérgio Moro como um herói
cai na mesma armadilha de acreditar que outros políticos são heróis e salvadores. Ele é um funcionário público, um juiz. Se todos cumprirem os seus deveres dentro da lei, talvez não melhore imediatamente, mas a gente possa vislumbrar um período melhor. Eu tenho certeza, porque se eu não tivesse essa crença como professor, como sociólogo, para que eu estaria num programa de televisão falando de política? Seria melhor, por exemplo, estar ganhando dinheiro em outra coisa, mas eu acho que se dar bem depende da sociedade toda te oferecer um ambiente que você possa se dar bem com respeito ao próximo. É cada um vivendo e fazendo o seu trabalho com excelência. Sim. Isso é mandamento bíblico, né? Que a gente Sim. deve trabalhar com excelência como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Sim. E eu não digo só o trabalho, por exemplo, eu aqui na Rede Vida, mas é o meu trabalho como ser humano, como Sim. cidadão, como o professor colocou muito bem, é como mãe, como esposa, como amiga. Eu vou dar um recadinho e eu volto Por favor. aqui. Ó, o nosso WhatsApp está aqui, é o 011 9 50 45 18 40. Eu quero a sua participação. A gente está abrindo aqui uma conversa que, na verdade, é para a gente refletir, para a gente repensar na nossa situação como cidadão e de forma muito imparcial e apartidária. Fique à vontade para colocar a sua opinião. Eu volto já já. Por favor. Vamos continuar, né? É bom esse momento. Você sabe que ontem a gente, sem querer, a gente acabou tendo um momento que envolveu um pouco de política, porque a gente falou da Cracolândia, da ação do governo da Prefeitura de São Paulo, mas hoje a gente está pensando como Brasil e eu te digo isso com toda a convicção. Somos apartidários e a gente pensa num país cada vez melhor. É nisso que a Rede Vida acredita. Eu continuo com o sociólogo, professor, que está nos ajudando a entender melhor esse panorama político, tentando entender melhor a nossa participação no Brasil. Professor Rodrigo, vamos continuar aqui. Pois não. O nosso WhatsApp já tem também muita gente participando, mandando suas colocações, né? E tem uma participação aqui que é do Vilme e Rosane. Ela fala: boa tarde, eu sou de Alvorada, no Rio Grande do Sul, vejo a política como um cartel. E todo político deveria voltar para a escola para fazer uma faculdade de política. Ele deve saber que tem que trabalhar para o povo e não para si. Essa é a colocação do nosso e nossa telespectadora Vilme e Rosane, lá do Rio Grande do Sul. Seria bom se todo político se preparasse para isso, né? Seria sem dúvida nenhuma. Inclusive, hoje, o político não pode dizer que ele não conheça a política, porque existem cursos de formação de lideranças, os próprios partidos muitas vezes têm escolas legislativas, então sim, é o que a gente não pode acreditar, por exemplo, na ideia de que o político tem que ter curso superior, porque aí a democracia não cobra isso e na República não tem isso. Ele pode ser candidato mesmo não tendo curso superior, mas sem dúvida nenhuma que aquele político que estuda e se qualifica é como o nosso filho que também vai bem na escola, porque estudou e teve o acompanhamento dos pais. Sem dúvida nenhuma, eu concordo que infelizmente a situação hoje parece que está cartelizada, que na verdade nós chegamos num nível de degradação, numa cleptocracia de um grupo que está ali para roubar. É um pecado imaginar, mas é fato. É fato. A Nani, ela é Nani Campos do Maranhão, ela diz assim: Cláudia, minha querida, como sempre seu programa com temas maravilhosos, parabéns. Eu gostaria de saber como ocorreu essa crise que estamos enfrentando. Tem um começo, professor? Essa crise que nós vivemos é uma conjugação de várias crises. Uma crise política, que se iniciou em 2014 com uma eleição que foi muito acirrada, foi uma eleição extremamente pesada na disputa pelo poder e tão logo a presidente Dilma assumiu, ela acabou já não conseguindo formar uma base parlamentar para governar, ela saiu por impeachment, então tem uma crise que é política, tem uma crise econômica e tem uma crise também no campo da ética. Então, assim, a explicação para o que nós vivemos não depende de uma única variável, é a conjugação dessas: crise política, crise econômica e crise ética. Mas o duro é que, no fundo, quase 14,3 milhões de desempregados e aquele pai, aquela mãe que chega em casa e diz para o filho: mais uma vez eu não consegui emprego, e a gente no final do mês vai ter que economizar o que já não tem. É muito difícil para um pai, para uma mãe de família estar nessa situação. Então, assim, não há uma resposta tão simples, mas é uma conjugação de várias crises, que sem dúvida nenhuma a classe política tem, evidentemente, a sua parcela de responsabilidade. Com certeza. A Melissa Miranda participou ontem, uma telespectadora que eu encontrei por acaso lá em Jerusalém. Foi tão especial, né, Melissa? Grande beijo para você. Ela faz a seguinte pergunta: a educação
é uma ferramenta fundamental para a escolha e entendimento de nossos dirigentes? Sim, educação é fundamental. Há estudos de alguns colegas que são economistas que existe uma correlação, sem dúvida, entre o grau de corrupção e o nível de educação que uma sociedade tem. Então, assim, ser educado no sentido formal, mas também porque não pode se achar que a educação é apenas formal da escola. Tem educação informal, como a da família, na religião e tudo mais, que é importante porque se constitui de valores, Sim, não eu apenas tive a conceitos. oportunidade aqui, em ocasião até do programa de Dia das Mães, entrevistar a mãe do juiz Sérgio Moro, e na verdade eu não quis falar de política, mas eu quis falar de educação, porque eu sei que a gente não tem unanimidade, aqui também não defendo ninguém, também não faço de ninguém um herói. Mas o fato é que, diante desse cenário, alguém que se mantém ali firme, tem por trás uma raiz Sim. forte, uma educação forte, tem, né? E aí eu conversei sobre isso, como é que foram incutidos esses valores. Porque os nossos filhos precisam. A educação e um bom dirigente começa na nossa casa. Sim. Né? É quem a gente está formando. Tem muitos telespectadores falando que os políticos deveriam voltar para a escola. Concordo. A colocação agora vem de um telespectador, DDD 015, ele não se identifica, ele diz: acho que deveríamos mudar as leis, colocando-as mais severas. Com certeza isso iria melhorar. Isso um Você pouquinho do acredita que eu nisso? falei antes. Os estudos dos criminalistas, das pessoas no campo jurídico ou da sociologia jurídica, assim, é importante ter lei, mas não é a lei tão pesada. Mas o que acontece é que você, quando comete um delito, não pode demorar muito para ser punido, para ser julgado. Então, para além de uma lei muito severa, há necessidade de dar celeridade à justiça. Porque quando a gente educa um cachorrinho, se ele fizer xixi no lugar errado, não adianta você chegar no fim da noite e falar: ó, não pode. A coisa tem que ser imediata, né? Com um filho que cometeu um erro, eu falei assim: não faça isso. Eu tenho o meu menino, o Henrique, falei assim: Henrique, não pode e não pode, por isso tem que ser imediato, não pode. Então, assim, para além das leis, porque as leis existem, o problema é que mesmo existindo a gente acaba achando que não pegam no Brasil. Ok. A Lua Barbosa, um beijo pra você, obrigada pela participação. Ela fala: acho que a lei da ficha limpa deveria ser mostrada em propagandas eleitorais, mostrar na mídia quem deve saber, para que as pessoas possam saber em quem não devem votar. Perfeito, e ela inclusive pode, tendo esse desejo, divulgar nas redes sociais dela, porque ela pode inclusive acessar os portais da transparência e pode colocar a evolução patrimonial do vereador da cidade dela, do prefeito da cidade dela, do deputado que representa a região ou o município dela, sem dúvida. No fundo, a Lei Ficha Limpa, ela é um avanço enorme, porque ela mostra que a sociedade civil angustiada transformou a angústia numa ação concreta. Muito bem. Agora a Rosiane faz uma colocação também interessante. Ela é de Maricá, no Rio de Janeiro. Um abraço para toda a turma de Maricá. Ela diz: eu penso que os políticos fichas sujas não deveriam ter o direito de se candidatar. Os que são ficha suja não podem, porque se eleito eles não assumem, né? O que é o político de ficha suja? É aquele que, para além da primeira instância, ele é julgado por um colegiado e é confirmado a sentença. Este, portanto, não pode concorrer a cargos eletivos. É o que diz a lei. Então, assim, na situação que nós temos, se, por exemplo, o juiz Sérgio Moro condena um político, se não houver uma condenação em segunda instância, que aí não é apenas um juiz, mas por um órgão colegiado, ele ainda pode, porque, no fundo, a lei permite que se possa recorrer. Então, ninguém é culpado até que se prove que ele é realmente culpado. Infelizmente, são os ritos da justiça. A justiça existe, a lei existe para ser cumprida. É como as pessoas agora falam assim: não, peraí, façamos então agora uma eleição direta. Haverá em 2018. Ficar mudando a lei e a regra ao bel prazer da crise de quem está no poder acaba tendo um efeito muito nocivo para a democracia. Isso, se a gente colocar numa atmosfera menor, já é muito nocivo, né? Imagina numa atmosfera como o Brasil. Claro. A gente tem que realmente ter um pouco de paciência. A Lani, do Espírito Santo, ela já quer algo imediato. Ela fala: qual é a solução de imediato para o Brasil? Estamos sem esperança. Não existe solução de imediato, não existe uma solução para agora de um problema que se arrasta. Como eu disse, a crise conjuga várias dimensões. Ela é política, ela é econômica, ela é ética. No fundo, a escolha do representante de melhor qualidade
vai ser refletido daqui 4 anos. A grande tristeza hoje para a sociedade brasileira é ver a escassez de líderes. Nós hoje estamos carentes de lideranças na política e também na sociedade civil. Verdade. Nosso telespectador de São Paulo, ele diz, boa tarde, por que antes de condenar a prisão, eles não fazem com que o condenado devolva o que foi roubado e terminar o seu cargo trabalhando para o país? Um dos grandes avanços da Operação Lava Jato, para além de colocar figuras da elite econômica e política na prisão, foi trazer de volta dinheiro como jamais aconteceu na história do Brasil para os cofres públicos. Então, assim, é difícil porque esse dinheiro ele é distribuído em mecanismos muito sofisticados de ocultação de patrimônio, mas a Lava Jato, sendo dirigida pelo juiz Sérgio Moro, que você falou há pouco da mãe dele, ele é um estudioso do crime fiscal, do crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, ele fala um outro idioma, ele estudou no outro país, por isso ele consegue trazer, inclusive, dinheiro de fora, que são acordos que são realizados com outras instituições de outros países. Então, assim, já é um avanço, porque antigamente se condenava, mas o dinheiro ficava perdido, ou seja, alguém fica 5 anos preso, mas se roubou 50 milhões... vai viver o resto da sua vida no mais absoluto luxo. Sim, e o povo pagando por isso. Perfeito, o crime não pode compensar jamais. E a gente precisa ter esperança de que Sim. isso vai mudar aqui no Brasil. Aí a nossa telespectadora, ela fala sobre esse assunto, desculpe, mas não posso concordar que a culpa é do povo, porque esses políticos e empresários fazem tudo na calada da noite. Creio que é uma questão de falta de caráter. Nas gravações feitas, eles parecem bandidos conversando. E na frente das câmeras e nas campanhas políticas se colocam honestos, cheios de promessa. Sim, acho que todos concordamos com isso, né? Até apelidos chucros eles têm, né? Eu só queria dizer o seguinte, a gente não usar menos o termo culpado. O povo não é culpado, o povo também é responsável pela sociedade que vive. Vamos tirar a palavra culpa e falar assim, até onde? Quer dizer, então sabendo, por exemplo, teve um fato importantíssimo, as 10 medidas contra a corrupção, elas estavam sendo extremamente modificadas na calada da noite, logo depois daquele fatídico acidente que o time da Chapecoense veio a falecer, com pouquíssimos sobreviventes. E as pessoas se revoltaram, foram às redes sociais, a televisão, a mídia, os jornais bateram e eles tiveram que recuar, porque eles estavam sim na calada da noite. Mas é o que eu disse, a democracia, o voto é um ponto importante, mas ela é um processo. Não é porque eu votei que eu me isento da responsabilidade. Eu sou corresponsável pela condução do meu país. Ou seja, não dá pra chegar em casa, tirar o sapato, deitar no sofá e pronto. Deixa que eles resolvem, deixa que eles cuidam da minha casinha. Pensa isso numa proporção pequena, como um condomínio. Se você chegou lá no teu prédio e fez isso e não quis saber o que o síndico tá fazendo, pode ter certeza que vai ter coisa errada. Tem que participar, tem que olhar, tem que acompanhar. Ótimo, eu sou membro do conselho do meu prédio, eu fui o vice-síndico, então veja só, eu não quero crer que num prédio com 300, 200 pessoas, 100 famílias, é difícil você conseguir manter o ordenamento da garagem, dos custos do jardim ou de quanto vai gastar com sabão de coco. E você sabe que é difícil, né? É muito difícil, mas se eu não participar, quem participará? Pois é. E quando a gente fala em participação num âmbito tão pequenininho, a gente já vê uma participação mínima. Num condomínio de 300 pessoas, provavelmente 10 participam de uma reunião de condomínio e olhe lá. E olhe lá, né? e olhe lá. Bom, tem mais uma colocação, aqui tem muitas colocações, mas eu separei aqui a da Luciana, ela é de Cajamar, ela fala, se essa situação se arrasta há tanto tempo, por que deixaram chegar a esse ponto? Talvez não é que deixaram chegar neste ponto. Neste ponto estão começando a investigar e punir. Quer dizer, chegou por quê neste ponto? Porque muitas vezes a lei e as instituições não alcançavam aqueles que estavam no topo desta cadeia, que eram quem? Aqueles membros de uma elite política e econômica. Você imaginar que 2 grupos empresariais de uma empreiteira e de processadores de carne praticamente dominaram a política brasileira, comprando leis, comprando deputados durante quase 10 anos, e agora essas pessoas foram colocadas numa situação de investigação. Alguns já são réus, outros já estão condenados, alguns já estão presos, como eu disse no começo dessa minha fala, dessa entrevista. Quando que nós imaginaríamos alguém que é dono de uma empreiteira preso? No fundo, pensemos uma coisa,
O dinheiro da corrupção que hoje circula não sai da empresa, sai do próprio povo. Claro. Você pegaria o seu dinheiro suado dos seus meses de salário e dá na mão de um gerente do banco que você acha que é realmente um mau caráter e corrupto? Você não daria para ele isso. Mas por que você dá um voto e depois não acompanha o político? Porque você está dando seu dinheiro. Uma obra, um posto de saúde que está orçado em 100 milhões de reais e ele vai custar 1 bilhão, a empresa gasta 100 milhões, 900 milhões, ela guarda 400 milhões e usa os 500 para propina. E aí você vê uma mochila com 1 milhão de reais. Então nós perdemos hoje no Brasil a noção de quanto custa 1 quilômetro de estrada, de quanto custa um posto de saúde. Dias atrás eu via no jornal dizendo que para uma cirurgia, uma coisinha de plástico custava 17 centavos, ele estava superfaturado para R$ 3,70. De 17 para 3,70, multiplicado pelos milhares que são usados, dava na casa dos milhões. Não somos culpados, mas temos responsabilidades. Em torno de cada corrupto tem muitos cidadãos. E eu fico pensando assim, o quanto cada um desses que rodeiam um corrupto não fica até contente que o amigo comprou um sítio, que agora tem um pedalinho que ele pode passear, convidou para dar uma volta de avião particular, foi para Paris e ela comprou um presente para a amiga e todos se calam. Diante de um corrupto, a sociedade se cala e não pode mais se calar. Nós somos responsáveis, não culpados, mas a gente precisa ficar com o olho bem aberto. Queria uma consideração final, que o nosso tempo chegou ao fim, mas algo que... A situação é grave, mas é na gravidade da situação que as pessoas mais bem dispostas, honestas e inteligentes têm que aparecer, têm que se colocar publicamente, falar o que deve ser falado, sem medo. Se eu não me posicionar, quem vai se posicionar? As mesmas e velhas lideranças políticas. Nós temos que dar um salto, mas um salto de qualidade. Nós temos que pensar um projeto de país. E repito, isso depende da sala de aula, depende da minha família, depende da reunião do condomínio, depende inclusive de ser honesto naquilo que você faz. As pequenas malandragens, infelizmente, colaboram para uma cultura, muitas vezes, da impunidade. Não sejamos mais malandros. Gostou do papo? Tem mais informações ricas lá no Facebook do professor Rodrigo Prando. Entra lá, Rodrigo Prando, que você vai acompanhar, vai aprender e vai ser desafiado aí a agir de forma cada vez melhor para melhorar a nossa situação. Muito obrigada. Eu que e até a agradeço. próxima, foi tão bom. Volte mais vezes Se for para a gente convidado, conversar com e muito aprender gosto. sobre Obrigado. política, né?